Ah, che storia! Bella, drammatica, tipicamente italiana. Vamos falar agora da história da Alitalia. Benvenuto a bordo. Ciao, come stai? Chegou a hora da gente falar da nossa querida, saudosa e recentemente desaparecida Alitalia. A Freccialata italiana, a flecha alada da Itália, que nasceu em 46 e terminou sua longa, dramática, sofrida, contestada, pioneira, colorida, tipicamente dramática, dramaticamente italiana história, agora no finalzinho de 2021. Ela deixa os céus depois de ter escrito bonitas páginas, depois de ter unido quase como uma das pioneiras do Atlântico Sul, logo depois que a guerra acabou. Ela foi o braço alado, um dos braços alados do crescimento e da projeção da Itália pós-guerra, do milagre italiano, dos anos da Dolce Vita, das Lambretas de Vittorio de Sica, de Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Comendador Enzo Ferrari, e depois Giorgio Armani, Lamborghini, tudo aquilo que a Itália tem de belo, tudo aquilo que a Itália tem de charmoso, toda a contribuição da Itália para a cultura ocidental. Ela era a Freccialata, a flecha alada que levava a Itália para o mundo e trazia o mundo para a Itália. E a despeito da Itália ser um dos países que mais recebe turistas no mundo, ela nunca ou pouquíssimas vezes conseguiu ganhar dinheiro. Fruto de uma administrações sucessivamente desastradas, refém dos sindicatos que exigiam coisas absurdas, ela não aguentou. Não aguentou a competição das empresas aéreas de low cost, low fare, ela não soube se modernizar, e ela não soube aproveitar a incrível capacidade de um mercado dinâmico como é o mercado italiano. Enfim, é uma história que tem um final amargo, mas que tem páginas lindas e é o que a gente vai ver agora. Bom, a gente começa aqui, né, mostrando o símbolo da Alitalia, né, a flecha alada, né? E lembrando que a Alitalia é uma das marcas mais poderosas do mundo. Quando ela fechou, recentemente, a empresa que a sucedeu, a ITA, comprou a marca por 90 milhões de euros para que ela nunca mais seja utilizada. Incrível, né? Mas quando a gente pensa em transporte entre Itália e Brasil, é bom lembrar que a Alitalia não foi a primeira a servir esse mercado. A primeira foi a LATI, Linee Aeree Transcontinentali Italiane, que entre 1939 e 1941 realizou nada menos que 211 voos entre a América do Sul e a Itália, em plena Segunda Guerra Mundial, e que teve apenas um único acidente nessa rota. Só depois do fim do conflito, né, quando a guerra finalmente acabou, é que a Alitalia foi organizada, né, com o apoio dos ingleses, e essa é a primeira aeronave da companhia, né, o Lancastrian, que nada mais é que um bombardeiro Lancaster adaptado, e com o apoio dos ingleses vencedores na guerra, a Alitalia recebeu os primeiros aviões Lancastrian, que você está vendo aí nessas fotos, e foi com eles que ela efetivamente atravessou o Atlântico Sul e veio, aí sim, começar as linhas para o Brasil. O primeiro voo foi em 23 de maio de 1948, né, operado pelo Lancastrian, mas antes disso a companhia já estava voando na Europa, né, como é de se imaginar. Ela começou voando em 5 de maio de 47, operando um Fiat G12, que é essa aeronave que a gente está vendo aí, né? Um trimotor de origem de construção italiana, né? E que tinha até uma versão mais avançada, o G212, que era operado por algumas das empresas concorrentes, como a Ali, né? A Aerolinee Italiane, que a gente está vendo aí.
É bom lembrar, né, que na Itália várias companhias aéreas disputavam o mercado na época. A Alitalia era apenas uma delas. Tinha outras concorrentes, algumas de peso, algumas bem relevantes, que estavam buscando um lugar ao sol, e essa briga por um espaço ao sol foi a tônica do final dos anos 40 e início dos anos 50, quando aí começou sim a ter uma consolidação, e a Alitalia, né, que tinha dinheiro do governo, foi ficando cada vez mais poderosa. Esse era um quadrimotor, o Savoia Marchetti 95, que era um dos aviões que a companhia usava, né? No começo a Alitalia realmente dava, depois daqueles Lancaster ingleses, ela deu preferência a sempre utilizar, empregar equipamento italiano. Em 1950, a Alitalia recebeu o primeiro DC-4, uma quadra de aviões, né, usados, né, e com o DC-4 ela conseguiu reduzir bastante o tempo de operações rumo ao Brasil. O próximo equipamento mais moderno foi o DC-6, né, que aí sim reduziu para apenas 28 horas o voo entre os dois países. Com o DC-6 na rota, a viagem cai para apenas 28 horas, né? E as linhas mudam. Eles passam a fazer Roma, Lisboa, Rio, São Paulo, e aí alternavam para Montevidéu e para Buenos Aires, mercados que têm grande colônia italiana, e essa foi uma das principais funções da Alitalia nesse período. No início dos anos 50, ela ainda operava esses modelos a pistão. E nessa época existia uma grande concorrente, a LAI, né? Linee Aeree Italiane, que depois de uma série de acidentes acabou se complicando e falindo, né? Ela mesma se colocou em recuperação judicial. A Alitalia herdou os aviões da LAI, se consolidou e se transformou então na grande companhia aérea, né? Que ficaria conhecida no mundo inteiro a partir de 31 de outubro de 57, que foi quando os aviões da LAI, Linea Aerea Intercontinentale, né, Linea Aerea Italiane, como a gente está vendo aí, foi nessa época que eles ficaram no chão e depois eles mudaram de cor, houve essa consolidação e nasceu a poderosa Alitalia. Essa é uma foto muito legal do Aeromuseu e mostra um DC-6 em Congonhas. Olha que foto incrível, que foto histórica, né? Nessa fase de consolidação, a Alitalia já estava operando o Douglas DC-7, o 7C, que era o pistão mais avançado da época, junto com o Lockheed Constellation. Mas foi em abril de 60 que ela recebeu seu primeiro jato, né? O DC-8. Ela sempre foi uma cliente super fiel da Douglas. E é bom lembrar que em 60 teve as Olimpíadas de Roma, né? A frota foi se modernizando também na Europa. A Vickers-Viscount turbohélices, né, foram adquiridos em número bastante significativo e começaram a substituir os DC-6, DC-4 e DC-7. Os aviões a pistão definitivamente foram aposentados. E a grande estrela das rotas europeias era o belíssimo Caravelle, que a gente está vendo aí essa foto incrível. E com ele a Alitalia realmente começou a se modernizar, ela e suas subsidiárias, como por exemplo a SAM, Società Aérea Mediterrânea, que a gente está vendo aí operando um Caravelle. Mas os Viscounts, a turbina, né, os Caravelles na Europa e os DC-8s foram as estrelas da frota nos anos 60. Foram as aeronaves que fizeram a Alitalia ir longe e chegar a praticamente 5 continentes, né? A malha cresceu muito. Em janeiro de 61, o aeroporto de Fiumicino, em Roma, é inaugurado, né, com capacidade para receber os novos jatos, e é em 61 que o Brasil passa a ser servido pelos DC-8s, né, que começavam a unir, atravessar o Atlântico Sul. Outro equipamento também famoso nos anos 60 foi o Douglas DC-9, que teria na Alitalia uma grande cliente, né? O DC-9 inicialmente ajudava o Caravelle e depois substituiu o Caravelle nas rotas europeias. E aí, o grande DC-8-62 de capacidade intercontinental passou a servir as rotas para o Brasil e foi com ele que a Alitalia inaugurou os primeiros serviços sem escalas. Roma, Rio de Janeiro, atravessando todo o Atlântico Sul sem ter que parar na África, em Lisboa, Ilha do Sal, no Nordeste brasileiro. Você vinha simplesmente da capital italiana para a cidade maravilhosa. Em 1970, a companhia recebe o Boeing 747,
sua maior estrela, seu flagship. E com ele muda de identidade corporativa, adotando essas cores icônicas, né? E o A alado, né? O A com a flecha, se você preferir, vermelha na cauda, que foi uma das mais longevas, mais belas, mais bem resolvidas identidades corporativas de todo o tempo. É bom lembrar que nos anos 70 a Itália já tinha uma imagem espetacular no mundo inteiro, né? País criador de moda, de automóveis maravilhosos, de uma indústria valiosa em vários setores, né? De uma cultura exportada e amada no mundo inteiro, cinema, música, enfim, a Itália era um berço cultural exportado no mundo inteiro. Em 73 chegam os DC-10, essa foto muito saudosa no aeroporto de Viracopos, e eles logo no ano seguinte entram em operação no Brasil, também fazendo voos diretos em algumas frequências. Nessa época a Itália tinha 3 voos entre Brasil e Europa. Na Europa a frota foi sendo modernizada, chegaram os Boeing 727, né, para complementar os DC-9, mas de qualquer maneira o DC-9 continuava sendo o esteio, a fundação da frota da Itália. Não dá para separar a Douglas da Itália, não dá para separar o DC-9 da história da Itália. O 727 veio bem depois, veio para complementar, e assim como o 727, a empresa continuou investindo em outros tipos, como por exemplo o seu primeiro jato da Airbus. A Itália recebeu e operou o A300 nas rotas, sobretudo intercontinentais, nas rotas continentais europeias. Ele tinha capacidade e era um avião muito adequado para isso. O grande equipamento que veio para complementar o trabalho na Europa foi o MD-80. Né? O MD-80 foi uma aeronave muito importante na história da Itália. Assim, dezenas deles foram operados até serem substituídos recentemente pela família Airbus. Mas, nas linhas de longo curso, a companhia continuou investindo e começou a trazer o 747-200, né? Que era uma figurinha fácil de ver. Eu gosto muito dessa foto em Viracopos, avião raro, né? 747 cargueiro visto em Viracopos. Essa época aí, anos 80, né? A partir, na verdade, de 1980, é que o 747 substitui o DC-10 nas linhas para o Brasil. E essa figura aí, o 747-200, podia ser vista 3 vezes por semana em Viracopos. E é sempre um prazer se olhar para um 747 em qualquer pintura, mas na da Itália parece que ele fica ainda mais espetacular. Esse cargueiro aí eu fotografei em Kansai, no Japão. Enfim, boas memórias de ver e de voar no 747 da Itália, né? Eu atesto que como passageiro eu fiz viagens magníficas no avião, tanto é assim que a classe executiva dele chamava Magnífica mesmo, né? E ela foi uma das primeiras a ser uma classe executiva com conforto de primeira classe. E eu lembro que uma vez, em fevereiro de 97, eu voltei da Itália sentado ao lado do Alfredo, sim, o próprio Alfredo do restaurante Alfredo de Roma, que faz aquele fettuccine, famoso fettuccine Alfredo. E imagina como foi legal a viagem conversando com o senhor Alfredo no cocoruto de um 747. Eu gosto muito dessa foto, é muito nostálgica, né? Olha como era o aeroporto de Campinas nessa época, né? Essa foto é de 83. E essa aí eu fiz... Bom, vocês sabem de onde eu fiz, né? De dentro do aeroporto, no alinhamento da pista. E também eu lembro com muita saudade dos 747 com pinturas especiais. A Itália nunca tinha sido fã de pinturas especiais, mas fez esse belíssimo bate, né? Que ficou um colosso de pintura. E outro avião que agradou muito, muito, muito foi esse aqui, né? O Bulgari, que é uma pintura chique para burro, né? A Bulgari é um fabricante de joias e relógios italiano de primeira linha. Eles fizeram esse logojet. Ficou muito incrível. Bom, mas o 747 não é definitivo. E aí para as rotas brasileiras, né? Eles substituíram o 747 pelo maravilhoso MD-11. Ainda que ele não tenha voado tanto tempo assim, marcou, né? Porque que coisa linda que é o MD-11 e que coisa estupenda que é o MD-11 nas cores da Alitalia.
Mas nessa época a companhia já estava sofrendo, né? Sofrendo uma série de dificuldades. Com a unificação europeia, a Alitalia começou a perder muito dinheiro, perdendo o mercado para as concorrentes low cost e low fare. E foram anos bem difíceis para a empresa. Aqui a gente vê um A319, né? Em seguida vai ver um A321. Esses aviões da Airbus, eles gradativamente foram modernizando a frota europeia da Alitalia, até porque essa foi uma das últimas companhias a embarcar nesses narrow bodies da Airbus. A Alitalia tinha uma associação muito longa com o MD-80. Mas quando ela adotou esses jatos, né, ela já estava com essa imagem ligeiramente modificada. Essa ainda é a clássica, essa foto foi feita em Caracas, né, em 1999. E é bom lembrar que o 767 da Alitalia também foi visto por aqui. Na verdade, entre o fim do 747 e o início do MD-11, o 767-300 com 228 assentos foi o equipamento que foi empregado no Brasil. Ele acabaria sendo substituído, né, depois pela combinação de MD-11 e mais tarde pelo 777, que foi o avião que a Alitalia empregou nas rotas para o Brasil, sobretudo ele, né, até praticamente interromper suas operações aqui para o país. Aliás, a gente vai ver o último avião que voou para o Brasil foi um 777 da Alitalia. Essa foto aí, por exemplo, que você está vendo foi feita em Guarulhos. No ano 2002, a Alitalia entrou para a aliança SkyTeam. Ela já havia flertado antes com a KLM, quase chegaram a fazer uma associação. A Air France mostrou-se interessada, e aí depois que KLM e Air France casaram, elas trouxeram a Alitalia para dentro dessa festa. E de qualquer maneira a Alitalia se transformou numa das mais importantes empresas aéreas da SkyTeam. Ela inclusive adotou, como é padrão, algumas aeronaves com a pintura oficial da aliança. Mas a Alitalia estava buscando um parceiro na Europa por uma questão, né? Ela estava mal das pernas. A gente vê aí algumas aeronaves que voavam nos mercados regionais, e é bom lembrar que a Alitalia foi uma importante cliente da Embraer ao adquirir aí um número considerável de jatos Embraer 145 e depois Embraer 170 para suas operações regionais. A gente está vendo um deles aí. A publicidade aqui mostra o 777, né? Mas é bom lembrar que a Alitalia evoluiu sua frota trazendo um outro tipo de aeronave, que ela também empregaria em voos para o Brasil, o A330. Teve uma época que os voos de São Paulo eram operados por 777, e numa outra época, e nessa mesma época, na verdade, os voos para o Rio de Janeiro, sem escalas para a Itália, eram operados por A330. Mas a vida para a companhia não estava fácil. Apesar dela ter enorme sucesso e taxas de ocupação sempre acima de 85% nos serviços para o Brasil, em outras partes do mundo, sobretudo na Europa, a Alitalia estava perdendo muito dinheiro. Ela entrou mal no novo milênio, e aí quando veio o 11 de setembro, a Alitalia sofreu barbaridade. Não adiantava ter um mercado doméstico pujante, não adiantava a Itália ser o país que atrai interesse no mundo inteiro, com diversas indústrias, com diversas razões, com um volume muito expressivo de turistas querendo voar para a Itália. A companhia não sabia mais ganhar dinheiro. E ela estava descapitalizada, sem condição de ampliar, renovar sua frota, contraindo dívidas pesadas, e ela pedia dinheiro para o governo italiano, que depois de reclamar um pouquinho sempre emprestava, o que acabou gerando protestos muito veementes da União Europeia, porque existem regras que você não pode ajudar empresas endividadas com o patrimônio público, porque isso cria uma condição de competição completamente desequilibrada. Mas bem à moda italiana, eles davam de ombros e continuavam emprestando dinheiro para a Alitalia. Só para você ter uma ideia do tamanho da encrenca, entre 2000 e 2008 a empresa perdeu nada menos que 5 bilhões de dólares, né? Ao ponto de que em 28 de agosto de 2008 não restou nenhuma outra chance para a Itália do que declarar moratória. A Itália ficou por um tempo
ameaçada de perder uma companhia aérea para chamar de sua. O governo italiano interveio, né, colocou mais dinheiro, e aí, em junho de 2011, né, quando a Alitalia se via salva, né, ou praticamente salva, ela começou a perceber que não ia dar. Uma nova administração injetou 830 milhões de dólares, a KLM e Air France, que ainda eram sócios ou associadas, deixaram a companhia e ela ficou como uma noiva largada no altar, sem condição, sem planos para prosseguir. É nessa hora que entra a Etihad, do Oriente Médio, né, de Abu Dhabi, e a Etihad faz um investimento importante, ela compra metade da Alitalia, 49%. Muda a identidade da companhia, empresta alguns aviões que eram da Etihad, cresce ou faz a frota da Alitalia crescer, mas nada disso parece que foi suficiente, né? Infelizmente. A parceria com a Etihad acabou sendo suspensa, né, em 2017, quando a empresa anunciou que não ia colocar mais um centavo na Alitalia. Em 14 de outubro, um 777 fazendo um voo de cargo deixou Guarulhos, último voo da empresa para o Brasil, matrícula Eco India Delta Delta Hotel. E nessa mesma noite, na noite do 14 de outubro, essa aeronave aí, o Delta Serra Vitor, operou o último voo da companhia entre Cagliari e Roma, encerrando a gloriosa história da Alitalia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, faccia-mi vedere. Eu voglio vedere um positivo aqui, uma aprovação para o canal. Eu tenho origem italiana, meu nome é Gianfranco. Eu tenho uma ligação afetiva também com a Alitalia, fruto da minha mama italiana. Voei com a companhia, sempre fui muito bem tratado. Voei algumas vezes, voei na Magnífica, na executiva deles. Voei na Econômica, voei DC-9, voei MD-80, 747, 767, 777. Sempre gostei de voar a Alitalia. Algumas pessoas falavam mal dela, eu não falo. Eu sempre fui muito bem tratado. Lá na Econômica, na Magnífica, ótimas viagens, ótimas lembranças. E no fundo é isso, né? A vida é uma viagem. São coisas que vão, que vêm, que passam, às vezes ficam, e a Alitalia nunca vai passar para mim. Grazie e addio Alitalia. È stato veramente un piacere volare con te. Arrivederci.